Oi, gente querida, que prazer poder estar entrando na sua casa, no seu carro, onde você estiver, para compartilhar a palavra de Deus. A mensagem que eu quero trazer hoje, ela é, na verdade, resposta de muitas perguntas, de muitas pessoas me dizendo: pastor, conta pra gente como é que funciona essa coisa do diabo nos tentar, como é que ele age, qual é o processo de tentação. Então, para explicar isso para vocês, eu quero usar de uma situação verídica, real, que aconteceu com o próprio Jesus. Se ele foi tentado pelo diabo, imagine nós. Então a gente vai aprender um pouco disso aí. O texto está lá em Mateus capítulo 4. Jesus está acabando de sair do batismo, ele recebeu o Espírito Santo, ele teve aquele momento especial, e antes de começar o seu ministério, ele vai para o deserto jejuar durante 40 dias e 40 noites. Jesus só tomou água, não comeu absolutamente nada. E a Bíblia diz assim: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, logo no versículo 1 do capítulo 4 de Mateus, a Bíblia disse que Jesus foi dirigido pelo Espírito Santo para enfrentar Satanás. Por quê? Porque ele tinha que vencer o seu principal inimigo. Ele teria muitos outros inimigos, mas esses inimigos todos seriam, na verdade, mandados pelo diabo. Então ali ele já se prepara, porque durante todo o seu ministério na terra, ele enfrentou Satanás. Então, e o texto no versículo 2 diz assim: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. É absolutamente normal, Jesus era uma pessoa como eu e você. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Queridos, a primeira tentação é a tentação no âmbito ou na esfera da carne, das nossas necessidades físicas. No caso de Jesus aqui, depois de 40 dias sem comer, obviamente ele estava com muita fome. E a Bíblia diz que o tentador aproximou-se e deu uma ordem para ele: se você é o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Então, gente, vejam uma coisa. A primeira coisa que a gente percebe aqui é que Satanás ele se aproxima quando nós estamos de alguma maneira frágeis, quando de alguma maneira nós estamos tendo alguma necessidade. Ele não chegou para tentar Jesus no início do período de jejum, ele chegou no final. Por quê? Porque ele sabia que naquela hora Jesus estaria fragilizado, com muita fome. Aí alguém vai me dizer: mas pastor, tem algum mal a pessoa em matar sua fome e comer? Claro que não. Obviamente, depois que terminou o período de jejum, Jesus comeu. Agora, então, por que essa tentação? Porque Satanás, primeiro, ele estava querendo interferir no tempo de Deus na vida de Jesus. Deus orientou Jesus para jejuar esses 40 dias e 40 noites. E Satanás entrou no finalzinho desse período. Jesus ainda não tinha entregue o seu jejum para que ele antecipasse. E antecipasse de uma maneira interessante. Satanás sabia que Jesus tinha poder para fazer aquilo. Logo em seguida, o primeiro milagre que ele faz é transformar água em vinho. Então ele pode transformar os elementos. Jesus tinha esse poder através do Espírito Santo. No entanto, Satanás queria conduzir, dirigir a vida de Jesus. E na vida da gente é assim também, queridos. Muitas vezes, Satanás vai apresentar coisas para nós que são até absolutamente lícitas, como essa, como comer, como matar a fome, mas quer que nós façamos sem que seja pela direção de Deus e quer que nós façamos no tempo que a gente escolher. Quer que nós estejamos no controle da nossa vida, do nosso tempo e das nossas decisões e não o nosso Deus. Você vê claramente que a resposta de Jesus foi: Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Vocês percebem? Jesus estava querendo dizer: não é você quem vai ditar a minha vida. Não é você, Satanás, quem vai me dizer quando e o que eu devo fazer.
Mas quem vai fazer isso é Deus. É a palavra de Deus na minha vida que vai me orientar. Vocês se lembram que a tentação de Eva foi parecida com isso? Por que Satanás conseguiu que Eva caísse e comesse a fruta que Deus disse para que não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal? Por quê? Porque a primeira tentação foi a árvore era boa para se comer. O fruto parecia aos olhos bom para se comer. Em outras palavras, Satanás sempre vai apresentar algo que seja agradável para a carne. Então pode ser uma tentação na área sexual, pode ser uma tentação na área de compulsão de comida, ou pode ser qualquer outra área do nosso corpo. Por quê? Porque se ele dominar o nosso corpo, o corpo é a porta de entrada para a alma e para o espírito. Então, aqui claramente Jesus disse para o diabo: quem decide a minha vida é a palavra de Deus. E é interessante, irmãos, porque lá no jardim havia duas árvores. Havia a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Até quando o homem andou dentro da vontade de Deus e de acordo com a vontade de Deus e a sua palavra, o homem tinha acesso à árvore da vida. No momento em que ele escolheu a árvore do conhecimento do bem e do mal, ele estava dizendo para Deus: olha, eu quero andar pela minha própria consciência. Sou eu quem vai decidir o que é certo e o que é errado. Sou eu quem vai decidir o que é bom e o que é ruim para mim. Foi exatamente isso que o diabo falou. Você vai se tornar conhecimento do bem e do mal. E desde então o homem age pela sua consciência. Agora, vocês já imaginaram que nem tudo que aparentemente é bom para você? Por exemplo, se casar é bom? É bom. Eu sou casado há 36 anos e sou muito feliz. Agora, às vezes a gente analisa uma pessoa com quem a gente deseja namorar, né, e quer se casar, e a gente olha alguns pontos. Olha, ela é cristã? É. Ela é de boa família? É. Ela é uma pessoa decente? É. Ah, então ela é a mulher de Deus para mim. Pode ser que não seja. Pode ser que a pessoa seja tudo isso e ainda não seja a pessoa de Deus para você. Então, como é que você pode garantir que você não vai cair nessa tentação? Se você ouvir a voz de Deus. Foi o que Jesus disse. Ou seja, quando nós decidimos a nossa vida, aquilo que nos parece bom, aquilo que está a nosso alcance, aquilo que a gente pode fazer por nós mesmos, como Jesus, transforma a pedra em pão. É lícito. Comer depois de 40 dias não faz mal nenhum. Faz mal porque não é a vontade de Deus e não é a hora de Deus e não é você quem vai dizer o que eu devo fazer. Então, ali Jesus enfrentou a primeira tentação, uma tentação que visava levá-lo à queda por conta dos seus sentidos, né? Daquilo que ele estava vendo, a pedra que podia se tornar em pão. Provavelmente Satanás fez até ele imaginar aquela pedra como uma broa gostosa, quentinha, para ele que estava morrendo de fome depois de 40 dias e 40 noites de jejum. E Jesus respondeu: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ali no caso, era o pão ou a palavra. Em alguns outros momentos pode ser um namoro ou a palavra, pode ser o sexo ou a palavra, pode ser o dinheiro ou a palavra. Ou seja, qualquer que seja a decisão que nós tomemos, que não esteja de acordo com a vontade de Deus, vai nos levar à queda e ao engano. Então, queridos, tomem cuidado. Nem tudo que você gosta, nem tudo que parece bom, nem tudo que parece agradável o será até o fim. Lembre-se, o segredo de Jesus foi: eu não ando pelo que eu sinto, eu ando pela palavra de Deus. E isso ele fez durante toda a sua vida. E por conta disso ele nunca pecou e sempre foi mais do que vencedor. Nós também devemos sempre andar pela palavra de Deus. E quando a palavra não tem uma resposta específica como essa, me caso com essa pessoa ou não, faço ou não faço esse negócio, busque a voz do Espírito Santo até que ele fale com você. Amém? Em seguida a Bíblia diz assim: então o diabo o levou
a cidade santa. Colocou-o sobre o pináculo do templo. Ele disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Vejam, aqui a segunda tentação foi no nível da alma. E a alma fala literalmente dos nossos sentimentos, das nossas emoções, dos nossos medos, das nossas vontades. Por quê? Porque Satanás levou Jesus, ele estava numa montanha no deserto da Judéia, e ele foi levado até o pináculo do templo. Queridos, para vocês terem uma ideia, o pináculo do templo ficava na esquina do muro que circundava o templo, lá no Monte Moriá, mais especificamente no muro a sudeste, tá? Quem está no Monte das Oliveiras olha diretamente para esse corner, né, para essa esquina, e lá estava o pináculo. O pináculo do templo, lá de cima, Jesus olhava para baixo, ele via o quê? O Vale do Cedron, ou Vale do Quidron. Essa distância era mais ou menos 150 metros de altura. Muito alto, né? Da altura do pináculo até o profundo do Vale de Josafá, era uma queda aí de uns 150 metros de altura. Bom, queridos, Jesus responde ao diabo, porque Satanás ele vem de uma maneira sutil, né? Ele fala assim, olha, se tu és o Filho de Deus, de maneira que Jesus pudesse ser tentado a provar que ele era de fato o Filho de Deus. Porque lembrem-se que lá no capítulo 3 de Mateus, quando Jesus estava no batismo, veio uma voz do céu que disse, tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, eu tenho alegria em você, Jesus. Você é meu Filho amado. Agora, logo em seguida, Satanás fala, será? Será que você é mesmo o Filho de Deus? Será que você é esse Filho amado que ele falou? Então, se é, prova. Se jogue para baixo. Porque está escrito que os anjos de Deus vão te suster. E não vão permitir que você tropece em nada. A tentação aqui foi no nível da alma. Satanás sempre vai lançar um será. O se de Satanás é sempre para colocar dúvida na vontade de Deus, na palavra de Deus, no caráter de Deus, no amor de Deus, no cuidado de Deus para a tua vida. Então talvez você que esteja me vendo agora, esteja vivendo esse momento. Passando por alguma dificuldade, e Satanás dizendo, olha, se você fosse amado por Deus, ele se importava com esse momento que você está passando. Ontem eu recebi o telefone de um amigo que falou assim, pastor, eu preciso muito falar com você, porque eu estou passando por uma situação tão difícil na minha vida, que outro dia eu me vi com um revólver na mão, botando na cabeça. Eu falei, meu amigo, não faça isso. Nós vamos conversar, vamos sair para almoçar e vamos conversar, porque isso não é o caminho. Ele falou, não, eu sei que essa não é a vontade de Deus, mas isso passou na minha cabeça. Ou seja, para uma pessoa chegar a fazer isso, a colocar a própria vida em risco, é porque ela está passando por um momento de grande tentação. E foi o que Jesus passou. A alma dele, depois de 40 dias, depois de estar fragilizado, certamente, de alguma maneira, Satanás tentou abalar a alma dele. Olha, você é filho de Deus, mas por que você está passando isso? E se é filho de Deus mesmo, lança-te daí para baixo. E aqui, gente, eu fico pensando, né, que isso, de alguma maneira, isso é semelhante com esse desejo de fama, né, que as pessoas acabam tendo, que é uma luta na alma. Porque se Jesus se jogasse, a palavra de Deus ia se cumprir. De fato, os anjos iam sustentá-lo. Já pensou que espetáculo que ia acontecer? O templo era um lugar onde era visitado o tempo todo por milhares de pessoas. Ele lá em cima, se ele se jogasse, as pessoas iam ver. E agora, o que aconteceu? A hora que fosse ver, ele estava lá, porque os anjos o tinham amparado, sustentado. Aí ele teria que sair de lá dizendo, olha,
eu me joguei, mas de fato Deus me susteve, os anjos de Deus vieram até mim. Quer dizer, ele ia virar um superstar, né? O Filho de Deus, olha que prova extraordinária. Quantas vezes Satanás também não nos tenta dessa maneira? A tentar viver, sabe, pela fama, a viver com a aprovação das pessoas. Porque Satanás fala que a vontade de Deus, o amor de Deus e o cuidado de Deus por nós não é verdadeiro. Ele coloca em xeque aquilo que de fato preenche a nossa alma, para que a gente fique com um vazio e busque preencher a nossa alma, o nosso vazio, com outras coisas que estão lá fora. Então, meu querido, tome cuidado. Tome cuidado quando você começa a acreditar que o amor de Deus não é suficiente. Que para você ser feliz, você precisa da fama, você precisa ser popular, você precisa ter 1000 seguidores no Instagram. A gente usa essas ferramentas e são importantes para levar a palavra, mas essas coisas não podem dominar o nosso coração. Elas não são a razão da nossa felicidade. A razão da nossa felicidade deve ser Deus e estar somente em Deus. Por isso que Jesus disse, também está escrito. Mais uma vez, ele responde pela palavra. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Ele está dizendo, eu não vou fazer isso porque eu não vou tentar a Deus. Eu não vou colocar em xeque a vontade de Deus. Eu não vou colocar em dúvida que Deus cumprirá a sua promessa, porque Ele sempre cumpre a sua palavra. Eu não preciso me lançar daqui para saber que Deus cuida de mim todas as vezes que forem necessárias. Amém? Então, meu querido, você que está me vendo, saiba, Satanás, ele primeiro tenta a sua carne. Existem vários pecados que nós podemos cometer na carne, como, por exemplo, pecados da gula, pecados na área sexual, pecados que dizem respeito aos nossos sentidos, né? Sair da vontade de Deus, fazer algo que não seja o que Deus espera para nós, para o nosso corpo. Segundo nível de tentação se dá no nível da alma. É o orgulho, é o desamor, é a inveja, é o medo. São tentações na alma para que de alguma maneira nós não creiamos na suficiência do amor de Deus e queiramos de alguma maneira buscar uma compensação que não venha dele. Jesus claramente resistiu ao diabo porque decidiu obedecer a palavra de Deus. Satanás usou a palavra e ele respondeu pela palavra e disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Amém? Agora, a terceira tentação, ou o terceiro espectro, ou terceira esfera da tentação, se dá no nível espiritual. Mateus, capítulo 4, versículo 8, diz assim, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Vejam que coisa tremenda. Agora Satanás acabou revelando o que ele de fato tinha como intenção. A intenção dele não era que Jesus comesse, a intenção dele não era que Jesus se lançasse, para que Jesus pudesse ser, comprovado que Deus o amava e ia cuidar dele. A intenção de Satanás era ser adorado. Sabe, gente, Satanás antes de cair, ele era o querubim que recebia toda a adoração dos anjos e levava para Deus. Ele era o líder da adoração, o instrumento da adoração, apontava para Deus, por isso ele tinha tanta glória, por isso ele tinha tanta beleza, porque ele estava tão próximo do trono de Deus, que ele recebia toda aquela glória que vinha de Deus, mas aquilo não foi suficiente para ele. Ele quis a glória para si mesmo. E nesse momento ele caiu e se tornou um demônio. E aqui, mais uma vez, ele está dizendo para Jesus, o Filho de Deus, se você é o Filho de Deus, eu vou te dizer o seguinte, está vendo? Todos esses reinos aqui, e ele mostrou espiritualmente, o reino de Roma, os outros grandes reinos que já existiram, Egito, Babilônia, Grécia, os persas. Olha, se você me adorar, se você se ajoelhar e me adorar, você vai receber a adoração deles.
que ele estava dizendo para Jesus? Você se torne o que eu fui. Você vai receber a adoração e a glória e o aplauso de todo mundo se você atribuir adoração a mim. Então, Satanás, ele revela o que está no coração dele. Ele quer a adoração. Essa é uma tentação num nível espiritual. Então, aqui eu quero dizer para você, se você está vivendo um momento de prosperidade, de promoção, de alegria, de vitória, tome cuidado, porque nessa hora você pode começar a achar, olha, eu sou o cara, olha como eu sou maravilhoso, olha como as pessoas me amam, olha como as pessoas literalmente me adoram pelo meu talento, pela minha capacidade. Sabe, gente, eu quero dizer algo muito importante. Deus nos dá dons e talentos. E é maravilhoso quando uma pessoa tem um talento de Deus e o desenvolve, né? Mas toda vez que um talento brilha demais, a pessoa que o possui, ela tem que ter o coração sempre quebrantado. Tem que se lembrar que a glória é para Deus, tem que se lembrar que somente Deus merece toda a honra e toda a glória. A tentação espiritual é a tentação mais séria. É Satanás fazendo você se sentir soberbo, é Satanás fazer você se sentir autossuficiente, é Satanás fazer você não depender de Deus para viver a sua vida, é Satanás querendo fazer com que você goste, que você se apaixone, que você se interesse pelo aplauso dos homens. Então toma cuidado. Mais uma vez, Jesus respondeu a ele dizendo, aliás, a Bíblia diz, Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Queridos, a adoração é o último nível da honra. E somente Deus pode receber essa honra. Ninguém mais além de Deus. Então, as 3 áreas de tentação na vida de uma pessoa: o corpo, a alma e o espírito. As muitas tentações, ou todas as tentações, elas são classificadas nestas 3 áreas. E se Jesus venceu, você também pode vencer. Cuidado com o teu corpo, com aquilo que você enxerga, com aquilo que você vê, com aquilo que você ouve. Não dê espaço para o diabo tomar conta da sua vida. Segundo, cuidado com as tentações da alma, para preencher vazio, carências, insatisfações. Às vezes você se entrega porque diz, mas eu sinto tanta necessidade disso. Isso é uma tentativa de ser pleno à revelia de Deus, à revelia da sua vontade. E cuidado, sobretudo, com as tentações espirituais. Orgulho, soberba, inveja, né? Sentimento de autossuficiência em relação a Deus. Se você enfrentar a Satanás em alguma dessas áreas, lembre-se, a melhor maneira de vencer é através da palavra de Deus. Eu espero que você tenha gostado desta palavra, que você possa compartilhar para que muita gente que está sendo tentado possa também encontrar maneiras de vencer. Eu amo você, me sinto muito honrado de poder entrar na sua casa e eu quero declarar na sua vida a graça e a bênção de Deus abundante sobre você, sobre a sua casa. Um beijo no teu coração, em nome de Jesus.